Eu me chamo Dalton, e passei muitos anos atuando como socorrista em diversos estabelecimentos hospitalares públicos em Teresina, minha cidade natal. No ano de 2002, tomei a decisão de mudar de profissão após uma série de eventos que irei relatar a seguir. Essa mudança resultou na impossibilidade de continuar exercendo minha função como paramédico. Desde então, minha vida tomou um rumo totalmente diferente. Estava em uma loja de conveniência, tomando café, quando recebemos um chamado de emergência. As primeiras informações descreviam uma mulher idosa que fornecera seu endereço e algumas informações adicionais. Ela solicitava urgentemente o envio de uma ambulância para sua residência, pois vivia sozinha e começara a sentir desmaios, possivelmente devido à idade e à hipertensão. Além disso, queixava-se de fortes dores nas pernas, o que a impedia de ficar em pé. Anotei todos os dados relevantes e nos dirigimos rapidamente para o endereço indicado pela central. A residência ficava em uma das áreas mais carentes da cidade. Ao chegarmos, entramos apressadamente na casa junto com a polícia, que já estava lá. Após várias tentativas de contato sem resposta, os policiais decidiram forçar a entrada. Ao adentrarmos a casa, deparamo-nos com um cenário desolador e sombrio. O ambiente estava sujo e abandonado, evidenciando a falta de manutenção há dias, talvez semanas. Um odor desagradável impregnava o ar, enquanto insetos rastejavam pelo chão. A sensação de tristeza era avassaladora. Ao explorarmos um pequeno quarto, encontramos a causa da atmosfera pesada, uma mulher já falecida. Pelos sinais de decomposição, era evidente que ela havia morrido há pelo menos uma semana. O mais perturbador era a constatação de que a mulher estava completamente sozinha em sua partida, sem a presença de parentes ou amigos. Ninguém percebeu sua ausência. Essa experiência deixou uma marca profunda em mim. O trabalho de socorrista já é repleto de tensões e riscos, e este caso ressaltou a solidão e o abandono que algumas pessoas enfrentam em seus momentos finais. Até hoje, essa história ecoa nos corredores dos hospitais onde trabalhei, sendo lembrada pelos meus colegas como o dia em que uma avó ligou para o serviço de emergência, buscando auxílio para sua passagem final. Uma enfermeira contou um incidente perturbador. Certa vez, ela vinha tratando um paciente que sofria com uma doença terminal, que seguramente o levaria à morte. Era questão de tempo até que seu organismo perdesse a luta. Apesar de medicado, o homem ainda resistia, pois estava aterrorizado com a noção de morrer. Toda vez que seu monitor de frequência cardíaca bipava, ele sussurrava: "Não me deixe morrer. Não me deixe morrer", escreveu a enfermeira. Um acompanhante designado tentou dar algum conforto espiritual, mas ele continuava tenso, repetindo que não podia morrer. Naquela mesma noite, algo inexplicável aconteceu. O paciente, internado no quarto 602, estava piorando, e a enfermeira fazia a ronda de rotina, levando os medicamentos prescritos. Contudo, ela não estava preparada para o que encontrou quando abriu a porta. O homem estava estirado na cama, seu corpo rígido, rindo sem parar, disse a enfermeira. Sua expressão tinha mudado, o rosto contorcido em uma expressão cheia de ódio e malícia. Seus olhos tinham um brilho, o que eu só posso definir como maligno, e um sorriso medonho nos lábios. Quando ele me viu parada na porta, segurando a bandeja com os medicamentos, ele rosnou com uma voz gutural: "Nem pense em dar isso a ele, sua vagabunda estúpida. Deixe-o morrer de uma vez." Em seguida, o corpo do paciente se ergueu, flutuando alguns centímetros acima do colchão. Ele estremeceu violentamente, derrubando o soro e o aparelho de monitoramento de sinais vitais. O corpo então caiu pesadamente sobre a cama. Depois desse assustador incidente, o paciente teve um ataque cardíaco. Os médicos correram com o equipamento ressuscitador, mas o paciente morreu 20 minutos depois. Seus olhos foram fechados, e um lençol colocado sobre seu corpo. O terror, entretanto, ainda não havia terminado. Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer no quarto 602, sussurros, lamentos e alguns mencionavam até risadinhas abafadas.
Tivemos mais 3 pacientes que não sobreviveram no quarto 602 em um período de poucas semanas, uma média de óbitos maior do que nos outros quartos, contou a enfermeira. Nós, é claro, evitávamos falar a respeito, mas era impossível não perceber que havia algo estranho naquele quarto. A enfermeira apontou momentos em que o aposento ficava estranhamente frio. Equipamentos elétricos simplesmente deixavam de funcionar, como se tivessem sido desligados da tomada, e um persistente cheiro de queimado. Os pacientes em recuperação também não gostavam do lugar, e muitos se queixavam de inconvenientes, de arrepios e pesadelos. Outros diziam que estavam sentindo um pressentimento estranho. Uma senhora contou que não conseguia dormir enquanto estava no quarto e que não queria ficar ali sozinha de jeito nenhum. Quando ela foi movida para outro aposento, ela ficou mais calma e se recuperou por algum tempo. Nós evitamos o quarto 602 sempre que possível. Preferíamos colocar os pacientes em outro aposento, dando como desculpa um problema técnico, e mesmo quando tínhamos de colocar alguém lá, trocávamos logo quando surgia outra vaga em outro quarto. Uma noite, quando o 602 estava vazio, algo inexplicável aconteceu. Ouvimos um grito muito alto. E todos que estavam de plantão correram para ver o que havia acontecido. Ao abrir a porta, encontramos o quarto todo bagunçado, como se um furacão tivesse varrido o lugar. A cama estava atravessada, e o colchão jogado de lado. O cheiro de queimado era forte. A enfermeira conta que depois desse acontecimento, a diretoria do hospital, que pertencia a uma ordem religiosa, ordenou que o quarto 602 fosse fechado. Posteriormente, houve rumores de que religiosos foram chamados para inspecionar o aposento. Falou-se em um ritual de exorcismo, mas ninguém soube ao certo qual a providência que foi tomada. Meses depois, os incidentes foram diminuindo até que tudo voltasse ao normal. O pessoal mais antigo conhece a história, mas ninguém gosta de falar a respeito do assunto. Só quem viu com os próprios olhos sabe o que aconteceu ali. Me chamo André Silva, já tinha ouvido falar de algumas coisas estranhas, e até mesmo do paranormal que ocorriam nessa profissão. Alguns amigos já haviam me relatado algumas narrativas, mas você nunca leva a sério até que algo semelhante ocorra com você. Comecei a trabalhar como socorrista, pois sempre senti que era minha vocação. As noites eram longas e desgastantes, mas para cada vida salva fazia todo o esforço valer a pena, e como diziam meus colegas de trabalho, tudo podia mudar com a próxima chamada, e foi assim mesmo que aquela noite ficaria memorável. Recebemos um chamado de emergência. Era um indivíduo idoso que estava sofrendo um ataque cardíaco. Anotei todos os detalhes, endereço e seguimos para atender a chamada. Quando chegamos ao local, o senhor estava deitado ao chão, massageando o peito, como é habitual nesses casos. Solicitei gentilmente à família que saísse do cômodo e começamos a atendê-lo. Registramos seus sinais vitais e preparamos sua estabilização para transportá-lo para o hospital. Quando observei mais de perto, notei que a sua pele estava muito pálida, quase amarelada, e ele estava se queixando de dores agudas no peito. Nesse momento, eu dialogava com ele para mantê-lo consciente e alerta. Ele assentia positivamente com a cabeça enquanto respirava com muita dificuldade. Por um momento, ele perdeu a consciência. Registrei seus sinais vitais e constatei que não havia pulso. Imediatamente prosseguimos com as manobras, mas quando estávamos prestes a sair, o senhor acordou. Ele estava notavelmente assustado. Pediu que eu não partisse e que permanecesse ao seu lado, porque estava com muito medo. Em poucas palavras, ele expressou que não desejava morrer. Eu acredito que ninguém deseja isso conscientemente, mas esse homem estava muito inquieto, tremendo e com muito medo. Então não houve outra alternativa a não ser administrar algo para acalmá-lo enquanto o transportávamos, e com isso ele se acalmou um pouco. Eu estava me movendo para trás para pegar a máscara de oxigênio para aplicar quando, de repente, olhei em direção ao canto do quarto onde seus olhos fixamente estavam parados. Estava tão assustado nesse momento que pensei que os seus olhos iriam saltar como alguém que testemunhou um horror absoluto de perto. O pobre homem ficou completamente pálido, ainda mais do que já estava, e sem controle nenhum,
começou a fazer movimentos bruscos, tentando sair do leito. Ele queria fugir de algo, alguém, mas apenas ele podia vê-lo. Solicitamos que ele se acalmasse, pois sua condição poderia piorar, e que ele nos relatasse o que estava sentindo para que pudéssemos ajudá-lo, mas ele estava tão perturbado que não nos ouvia. Lembro perfeitamente da sua expressão, seu rosto evidenciava que ele não tinha apenas medo, mas pavor. Mas graças aos sedativos, ele finalmente se acalmou. Chegando ao hospital, ele foi atendido pelo médico de plantão. Recordo-me muito bem do médico, se chamava Dr. Marcelo, pois além de bastante peculiar, nunca tinha conhecido ninguém com esse nome. No dia seguinte, o que se comentava no hospital, era sobre o paciente que havíamos deixado naquela madrugada. As enfermeiras do turno relataram que ele começou a gritar de repente por alguns minutos até que teve outro episódio e acabou falecendo. Você pode estar se perguntando o que há de estranho na morte desse paciente. Enquanto eu tentava estabilizá-lo em sua casa, ele me afirmou que estava vendo a morte na porta do seu quarto. Durante o transporte até o hospital, ele delirava e repetia que não deixassem que a morte o levasse, e finalmente, quando deixamos no hospital, não havia nenhum residente ou um médico chamado Marcelo. Aquilo tudo realmente era muito estranho, e quando pensei que não poderia piorar, fui para a internet para pesquisar sobre o tal doutor. Por ser um nome singular, poderia encontrar alguma informação. Mas para minha surpresa, a primeira informação que apareceu foi Marcelo, conhecido como o Anjo da Morte. Fiquei sem reação por alguns instantes, pois parecia absurdo demais da minha cabeça. Mas Marcelo não tinha só visitado, mas também vindo buscar, e por aquele curto período que estivemos ali, pudemos também vê-lo. Sou paramédica há alguns anos. Facilmente poderia relatar aqui mais ou menos umas 10 histórias que aconteceram comigo ao longo desses anos nessa profissão. Desde coisas estranhas ou sobre o sobrenatural, mas sem dúvida nenhuma, a que me fez mudar a minha forma de pensar sobre a vida após a morte foi apenas 2 anos depois da minha formação. Quando você começa nessa profissão, precisa aprender a se tornar um pouco fria, a não se apegar aos pacientes, pois às vezes isso pode prejudicar a situação. Não deve levar isso para o lado pessoal. Fatos ou acontecimentos que arruinaram a vida de outras pessoas não devem ser levados para a sua vida pessoal. Confesso que já vi mais de uma pessoa perder a vida bem na minha frente. Já vi fraturas expostas, luxações, tiros, perdas de membros, cenas dignas de filmes de terror com sangue para todo lado, entre muitas outras coisas. Já vi como algumas pessoas podem ser imensamente cruéis, mas tudo mudou em um dia em que uma mulher morreu na ambulância a caminho do hospital. Esse episódio ficou marcado para o resto da minha vida, não devido ao fato em si, pois isso acontece todos os dias, infelizmente. Mas o que seguiu depois, recebemos uma chamada da central de emergência, denunciando que uma senhora havia sido vítima de abuso doméstico. Seu marido a tratava extremamente mal. Naquela tarde, a discussão já durava horas, o que já era normal por muitos anos, disse um dos vizinhos, quando simplesmente não aguentou mais e resolveu ligar para a emergência ao ouvir aqueles gritos e golpes, que rapidamente saíram de controle e resolveu fazer a ligação. Sabia que dessa vez algo de muito ruim tinha acontecido. A polícia chegou primeiro, e depois, ao identificar o marido rapidamente, o prenderam. Infelizmente, a mulher estava em estado extremamente crítico. Ela tinha sido esfaqueada inúmeras vezes, e devido aos seus ferimentos, perdendo muito sangue. Como eu disse antes, ela morreu durante o transporte, deixando todos nós em silêncio por alguns minutos, pois apesar de ser a primeira vez que nos deparamos com um caso desse tipo, sempre era bastante importante para nós ter o respeito, especialmente por essa pessoa que sofreu tantos anos em sua vida. Estávamos apenas ali, em silêncio, em respeito a ela, quando um grito sufocado de espanto vindo do motorista nos assustou. Imediatamente, eu e o outro médico que estava comigo de plantão, viramos o olhar em direção para a parte da frente da ambulância, onde pudemos ver com espanto e surpresa o que havia causado o grito sufocante do motorista. Na calçada em frente, apenas alguns metros de nós,
estava em pé uma mulher idêntica que estava sem vida em nossa maca, só que ela nos olhava fixamente, e em questão de segundos, enquanto andava lentamente, apenas nos sorriu. Estava com um semblante amável, sem feridas ou marcas no corpo. E para nos deixar mais chocados, ela fez um gesto com a mão para se despedir e logo se afastou. O medo que estávamos sentindo foi tomado por uma sensação de conforto. Seu vestido branco, com muitos girassóis sobre ela, que estava manchado de sangue dentro da ambulância, estava feito um novo em seu corpo, enquanto se afastava de nós. Todos ficamos em estado de choque. Ninguém disse nada pelos próximos minutos, até que finalmente Anselmo, o motorista, quebrou o silêncio, dizendo: "Diga-me, por favor, que todos viram a mesma coisa que eu, e que eu não estou ficando louco." Mas ficamos sem coragem de responder. São imagens que ficam como filmes na sua cabeça, como cenas que sabe que viu, mas ao mesmo tempo não consegue acreditar. Não acredito em fantasmas, não acredito em demônios, mas definitivamente acredito que há algo mais após a morte, algo que não podemos entender, e é isso que realmente me assusta até hoje. O fato de não saber o que. Era um sábado, e como todo fim de semana não tínhamos um momento sequer de tranquilidade. Lamentavelmente, as pessoas tendem a consumir mais álcool, e as áreas movimentadas estão ainda mais cheias. Como resultado, os acidentes e emergências eram abundantes naquela noite. Aproveitamos alguns minutos do escasso intervalo para fazer uma refeição rápida do lado de fora de uma lanchonete. Fomos então contatados pela central. Um homem havia aparentemente sofrido uma parada cardiorrespiratória no meio da Praça das Nações, um local movimentado. Ele parecia estar sozinho, o que nos fez presumir que alguém gentilmente fez a ligação. Tentamos obter o máximo de informações possível para facilitar o transporte. Chegamos ao local o mais rápido que pudemos e encontramos o homem no chão, mostrando sinais de um infarto. Cuidadosamente o colocamos na maca, e após transferi-lo para a ambulância, ele foi estabilizado em questão de segundos. No entanto, notamos que ele parecia confuso, incapaz de responder às nossas perguntas de forma coerente, embora parecesse nos observar com olhos entreabertos. Era crucial saber sua identidade para encaminhá-lo ao hospital, mas ninguém o reconhecia no local. Procuramos por sua carteira para encontrar sua identificação, porém, estranhamente, ele não possuía nada nos bolsos, embora estivesse vestido com roupas caras. Não havia relógio, telefone celular ou carteira que pudesse revelar sua identidade. Enquanto nos dirigíamos ao hospital, fomos atingidos por outro veículo ao atravessar um semáforo. Felizmente, não sofremos ferimentos graves, mas tivemos que verificar se os ocupantes do outro carro estavam bem, pois, acima de tudo, somos médicos e é nosso dever ajudar. Ao retornarmos à ambulância, percebemos que a porta estava trancada de forma estranha, como se alguém a tivesse trancado por fora. Para nossa surpresa, o paciente havia desaparecido. Não havia sinal dele nas proximidades e ninguém ouviu qualquer movimento. Era inexplicável como alguém em seu estado poderia ter saído sem deixar rastros. Ao chegarmos ao hospital, lutamos para explicar a situação aos nossos superiores, o que quase resultou na perda de nossos empregos. No entanto, não houve mais chamados relacionados a esse incidente, nem qualquer outro homem com as mesmas características. Ficamos apenas com a crença de que talvez tivéssemos transportado um espírito naquela noite. Agradeço por ter acompanhado até o final. Se gostou, não se esqueça de deixar seu apoio e considerar se inscrever para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe o vídeo, afinal de contas, o medo é mais intenso quando é compartilhado. Postamos novas histórias toda semana. Por hoje é só, até o próximo vídeo.